E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as caixas Front and Rear Ported, ok? Seria caixas com dutos atrás e dutos na frente, né? Então essa foto aqui a gente tem uma caixa com um duto atrás, onde eu estou passando o mouse aqui para vocês verem. Esse aqui é o duto atrás, seria Rear, ok? E aqui seria Ported, né? Front Ported Speakers, onde eu estou passando o mouse aqui, você pode ver que o duto é aqui na frente. Hoje eu vou explicar qual a diferença entre esses dois, mas primeiro vamos entender como é que funciona uma bookshelf, ok? A bookshelf é composta do tweeter, onde estou passando o mouse aqui, aqui seria o tweeter. Embaixo aqui a gente tem o woofer, né, que é mais responsável pelos graves. E dentro da caixa a gente tem um duto de ar, né? E aqui embaixo a gente tem um crossover e os bornes, ok, pessoal? Primeiramente, a gente vai estar falando sobre o duto de ar e por que tem o duto de ar, né? O duto de ar ele serve para aliviar a pressão de dentro da caixa. Imagina que eu fiz uma caixa e não coloquei o duto de ar, né? Então a caixa está selada, né? Principalmente nas caixas menores, as caixas seladas elas vão ter muita dificuldade de funcionar, por quê? Porque o woofer, né, ele excursiona, né? Como vocês podem, eu estou passando o mouse aqui no woofer, quando ele está funcionando, ele excursiona para frente e ele excursiona para trás, ok? Para dentro da caixa, seria para trás, né? Quando ele excursiona para trás, o que acontece é que a área de dentro da caixa vai ficar menor, concorda? Porque o woofer excursionando para trás, entrando para dentro da caixa, ele vai deixar a área aqui dentro da caixa menor e o ar vai ficar mais comprimido. Então vai ocorrer uma pressão positiva dentro da caixa, ok? E quando o woofer ele excursiona para fora, né? O que acontece é que vai ter uma pressão negativa dentro da caixa, né? Então ele excursiona, ele vai aumentando a pressão e diminuindo a pressão. E o que acontece, pessoal, numa caixa selada, né? Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Aqui a caixa selada seria como um balão, né? Eu fiz um balão aqui. Na esquerda, né? Se eu pegar o meu dedo e empurrar o balão como se fosse a mesma coisa que eu estivesse empurrando o woofer, né? Como a caixa é selada, como o balão é todo selado, ok? Eu vou estar aumentando a pressão interna dentro do balão, ok? E quando eu empurrar o balão vai empurrar de volta, ok? E se eu fizer ao contrário aqui na direita, onde eu estou passando o mouse, eu pegar um pouquinho da pele do balão e dar uma puxadinha, né? Eu vou estar gerando uma pressão negativa dentro do balão. E o balão vai puxar a pele de volta, ele não vai permitir que eu estique demais, ele vai puxar de volta, né? Então a gente tem esse efeito nas caixas seladas, que principalmente nas caixas pequenas, dificulta a excursão do woofer para frente e para trás, ok, pessoal? Agora que a gente sabe que o duto facilita a excursão do woofer, a gente pode se perguntar, por que então não tira todas as paredes da caixa e deixa ela sem paredes nenhuma? Porque assim vai facilitar a excursão do woofer. Só que tem um problema, pessoal, é o seguinte, eu desenhei aqui, fiz um desenho, vou ilustrar para vocês mais ou menos como é. Quando o ser humano está cantando, né, que seria mais ou menos o que o woofer faz, é reproduzir aquele som do vocalista, né? Aqui em cima a gente tem dois desenhos, um em azul escuro e na direita aqui um em azul claro, ok? Aqui em cima à esquerda a gente tem os traços menores e à direita a gente tem os traços maiores, ok? Os traços maiores seriam representando assim esteticamente mais ou menos quando há uma maior pressão do ar, ou seja, quando o woofer que eu desenhei em verde aqui, o woofer desligado, e em vermelho eu desenhei o woofer aqui quando ele se excursiona do verde para o vermelho, né? Quando ele vai para frente, né? O que acontece é que na frente do woofer aumenta a pressão do ar. Então essas faixas mais gordas aqui seriam a pressão do ar aumentada, ok? E aqui na esquerda, essas faixas mais finas seria a pressão do ar mais leve, ok? Então o que acontece, pessoal? Aqui na direita a gente tem em azul aqui, a gente tem basicamente como o som se movimenta no ar. Em algumas partes ele tem maior pressão do ar e em outras partes ele tem menor pressão do ar, né? Então a corda vocal ela vai tremelando, né, e produzindo som, né? E esse som, algumas partes tem mais pressão, outras partes tem menos pressão, né? É assim que a gente ouve o som, né? Então voltando aqui para a caixa de som, da bookshelf que eu desenhei, tem o tweeter, aqui eu coloquei o woofer e aqui tem o duto, né? E aqui embaixo a gente tem o crossover, né, que é os divisores de frequência, e os bornes, né, que é para você ligar no amplificador, ok, pessoal?
Então, aqui em verde, a gente tem um woofer, né? Ele desligado, ele sem se movimentar. Quando a gente liga ele, ele excursiona para frente, né? Que eu coloquei aqui em vermelho, e para trás, né? Que eu coloquei aqui em azul, ok? Quando o woofer excursiona para frente, que ele fica aqui no vermelho, o que acontece aqui perto do woofer, aqui fora da caixa, perto do woofer, onde estou passando o mouse? O ar vai ficar mais comprimido, ok? Então o ar vai ficar mais comprimido. E dentro da caixa, como ele vai ir para frente, o ar vai ficar menos comprimido dentro da caixa, concorda? Agora, quando o woofer ele vai para dentro da caixa, quando ele excursiona para dentro da caixa, o que a gente nota é que diminui a área da caixa, né? Como vocês podem ver, a área da caixa, que era essa daqui, passava por aqui, ela diminui e ela vai ficar menor, ok? Ela ficando menor, há uma maior pressão de ar, ok? Aqui dentro da caixa, né? E o que acontece, pessoal? O duto é justamente para esse ar poder circular, essa pressão do ar poder circular, ok? Então, o que acontece é que quando o woofer, por exemplo, ele vai para frente, né? E aqui tem maior pressão do ar, aqui atrás da caixa a gente tem menor pressão do ar. Então, aqui na frente a gente tem a fase e aqui atrás a gente tem a fase invertida, né? Então, o que acontece é que as paredes das caixas, elas impedem que essa fase invertida ela saia da caixa e encontre a fase positiva, a fase normal, ok? Por quê? Porque quando você pega uma parte que o ar está mais comprimido e uma parte que o ar está menos comprimido e junta elas, o resultado é um cancelamento, ok, pessoal? Então, quando cancela, você não ouve nenhum som. O som ele acaba com os dois sons se transformam em um silêncio, ok? Então eles se cancelam. Então, justamente a parede aqui da bookshelf, ela é para evitar que essa onda de trás da caixa, com menos pressão atmosférica quando o woofer ele se excursiona para frente, ela encontre com a maior pressão atmosférica aqui fora, ok? E ao contrário também, quando o woofer ele excursiona para dentro da bookshelf, aqui vai ficar, dentro da bookshelf vai ficar uma pressão maior. E fora da bookshelf, na fase, vai ficar uma pressão menor de ar. Então, se a pressão maior encontrar com a pressão menor, o que a gente vai ter é um cancelamento de som. Né? E isso é ruim para o áudio, para a gente que escuta música, ok? Então, por isso que as caixas têm paredes e o duto geralmente fica atrás da caixa. Para quê? Para que essas frequências que podem cancelar a parte da frente do woofer, né? Elas não se encontrem, ok? Então, elas vão para o lado contrário e elas não se encontrem, ok, pessoal? Agora, por que será que algumas caixas têm um duto na frente? As caixas que têm um duto na frente, por acaso, são inferiores, porque vai dar um cancelamento de áudio. Então, pessoal, as caixas que têm o duto na frente, chama Fronted Ported Speakers, ok? Elas têm um desenho, um comprimento específico dentro da caixa, né? Para fazer com que essa fase que está invertida, essa fase que está fora de fase dentro da caixa, né? Por exemplo, tem a caixa que o woofer que ele faz a pressão positiva e dentro da caixa está uma pressão negativa, ok? Então o que eles fazem é fazer um comprimento da caixa de uma maneira, de um jeito, um design específico dentro da caixa, para que essa fase com menos pressão se inverta dentro da própria caixa, ok? E ela saia pelo woofer com a mesma fase que o woofer está saindo, ok? Então ela é uma mudança no design que faz com que a própria fase, fora de fase, né, dentro da caixa, se inverta e quando ela saia na mesma fase que o woofer está saindo, ok? E quais são as vantagens das bookshelves que tem o duto atrás da caixa? Então, pessoal, o que acontece é que o duto, conforme a música está tocando, esse duto pode ressonar, ficar ressonando e ele vibrar, ok? E esse barulho de vibração, ele pode ser um pouco, às vezes, assim, incômodo para a pessoa, né? E por isso que a bookshelf tem que ser bem projetada. Mas o que eu quero dizer é que o risco, né, de você ouvir o barulho do duto vibrando é menor se o duto for atrás da caixa, ok, pessoal? O que não acontece quando a gente tem um front ported speaker. Quando a gente tem um duto aqui na frente da caixa, o que pode acontecer é que se esse duto de alguma forma vibrar, você vai ouvir e vai ser um pouco incômodo. Por isso, os front ported speakers, né, as caixas com dutos na frente, elas têm que ser muito bem projetadas para esse duto não vibrar,
ok? Um ponto positivo das caixas que tem front ported speakers, né, o duto na frente, o ponto positivo é que elas podem ficar mais perto da parede. Então, se você estiver montando num armário e tal, você pode deixar um pouco mais perto da parede. Lógico que nem o front ported speakers, nem o rear ported speakers, né, que são recomendados ficar grudados na parede. Tem que ter um certo distanciamento, ok? Mas os front ported speakers, que é as caixas que têm duto na frente, elas podem sim ficar mais perto da parede do que as que têm o duto atrás, ok, pessoal? Mais um ponto positivo para as caixas que têm duto atrás é que, como na frente você vai ter menos coisa, né? Você só vai ter um tweeter e um woofer na frente, você não vai ter um duto na frente. Colocando o duto atrás, você pode deixar as caixas com tamanho mais reduzido e isso dá uma economia, ok? Já na front rear speakers, você vai ter que colocar um duto na frente, então isso vai aumentar a altura da caixa de som, ok? E para finalizar, eu gostaria de dizer que os dutos, né, tanto no front quanto rear speakers, ok? Os dutos, eles têm uma dimensão certa, ok? Uma dimensão correta para não permitir que as baixas frequências elas fujam, ok? Para não ficar muito grave, sair muito grave para fora, ok? Elas têm um buraco que permite apenas que as altas frequências saiam fora de fase, lógico, né? Mas ela permite que apenas as altas frequências saiam, né? E isso e também pelo duto também sai um pouco do som do aparelho, ok? Então isso significa que as caixas que têm dutos, elas têm um grave melhor em algumas frequências do que as caixas seladas. A diferença existem caixas seladas à venda, ok? E o ponto positivo das caixas seladas, em contraposição às caixas com duto, é o seguinte, que as caixas que têm o duto, se você colocar o ouvido muito perto delas, você vai ver que é o barulho do ar excursionando. E isso algumas pessoas acham desagradável, falam que lembra um pum, por exemplo, né? Que ele fica... né? Então muita gente acha desagradável e muita gente tem partido para as caixas seladas. As caixas seladas têm suas vantagens porque elas não têm esse barulho, né? E algumas desvantagens, porque o grave não fica tão bom quanto nas caixas com dutos, ok? Mas isso é um vídeo mais pra frente, eu vou até deixar na descrição se eu fizer esse vídeo mais pra frente. E eu vou ficando por aqui, pessoal, eu espero que tenha te ajudado a entender, e se você gostou, não esquece de dar um like.